FBI, celebridades e máfia. Chegamos à terceira coluna sobre esse assunto, afinal de contas, saiu a matéria do Fantástico. Nós vamos falar disso e fazer outras reflexões sobre isso tudo que aconteceu. Lembrando que essa coluna chega a você pela H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você confia, é onde você aposta com quem apoia o nosso esporte. Clicando pelo link, você apoia o PokerCast Plus. Então vem para H2Bet, lembrando, apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Ontem, domingo, eu estou gravando este vídeo no dia 27/10, segunda-feira, saiu a matéria do Fantástico sobre o escândalo que aconteceu envolvendo o FBI, celebridades e a máfia. Eu não vou repetir o que aconteceu, porque afinal de contas já tem 2 colunas aqui neste canal sobre esse assunto. Mas fato é que eu assisti a coluna, fui apreensivo assisti-la e antigamente, quando saía uma matéria de pôquer em qualquer revista, a gente ia com medo ler a matéria, porque normalmente tem casos que jornalistas pegavam os ganhos de um jogador no Random Mob e tratavam como se tudo aquilo fosse lucro, tratavam o pôquer como jogo de azar, enfim, a coisa não era simples quando a grande mídia ia lidar com o pôquer. É óbvio que aparecer uma matéria sobre um escândalo desse tamanho no Fantástico é ruim para o pôquer, porque ela reforça preconceitos, estereótipos de quem não conhece o nosso esporte. Mas a Rede Globo brilhou ao receber o CEO do Campeonato Brasileiro de Pôquer, o BSOP Rafa Moraes. Foi legal demais eles terem recebido um representante do porte do Rafa Moraes, representante da nossa indústria, e o ouvido a respeito de todos os procedimentos de segurança que um grande torneio de pôquer recebe, né? E que evidentemente pode ser aplicado aos clubes de pôquer e a quem opera o nosso jogo com tanta seriedade. Enfim, eu realmente fiquei muito feliz de ver a forma com que o assunto foi abordado. Parabéns, Fantástico, parabéns por receber um representante do nosso jogo e por ouvi-lo a respeito desse assunto. Ainda sobre esse escândalo, uma coisa bizarra que apareceu no Twitter esses dias, e tá lá no Twitter, de um podcast chamado Only Friends, do jogador Matt Berkey. O Matt Berkey recuperou um corte do falecido programa que ele tinha, e lá no Twitter do Only Friends Podcast, ele coloca um recorte daquele podcast que ele está falando a respeito desse jogo do Chauncey Billups, e ele fala: o jogo começou em Los Angeles, foi para Las Vegas, um amigo meu me disse que eu deveria ir ao jogo do técnico da NBA, do Chauncey Billups, e que o jogo era 100% seguro, e o Matt Berkey responde ao amigo o seguinte: olha, eu conheço quem já passou nesse jogo e certamente esse jogo não é seguro, esse jogo não é um jogo correto. E ele ainda coloca o seguinte: é um jogo que tem diversas pessoas que nem entendem do jogo, atolando tanto centenas de big blinds, tons of big blinds, é a expressão que ele usa, sem entender como funcionam as regras do jogo, com brocas e matando os profissionais no jogo. Como eu disse, isso aí tá no Twitter do Only Friends, então fica a recomendação caso você queira ver ele falando a respeito disso. E uma grande questão que fica para mim é: será que isso, que obviamente a partir do momento que o Matt Berkey está falando a respeito, já devia ser uma coisa de conhecimento popular? Será que esse jogo teria sido investigado não fosse o escândalo envolvendo as apostas da NBA, enfim, os jogadores que fingiram lesão, por exemplo? Fica aí essa questão. E por fim, uma questão que é a maior de todas. Caramba, um cara feito esse técnico do Portland, eu não sou nada entendedor de basquete, mas é simplesmente inacreditável. É um cara que tem contrato de dezenas de milhões de dólares com uma liga do tamanho da NBA, fazer uma coisa dessas, se envolver em esquema de apostas, se envolver em jogo de pôquer para furtar de jogadores, é uma coisa que, quem sabe, talvez um dia a gente entenda por que isso tudo aconteceu, porque eu acho que essa é a grande pergunta que fica, a grande curiosidade que esse caso todo levanta. Aqui eu fecho essa coluna PokerCast com o sentimento de que essa ainda não é a última vez que vamos tratar
deste assunto. E eu lembro que essa coluna chega a você pela H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você confia, com quem apoia o jogo e, claro, com quem tem as super odds, com quem patrocina o Marcelo, patrocina o Clube Atlético Mineiro, patrocina o PokerCast Plus, o Podpah e apoia a Loud. Vamos que vamos, vamos de H2Bet. Mude já e mude pelo link do nosso programa, você certamente estará nos apoiando. Lembrando, apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e te vejo na próxima coluna. Vamos que vamos.